Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nilson Novaes, sou professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná, e você é muito bem-vindo de volta aqui para mais uma aula de Química. Muito bem, turma. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre cinética química. Bom, você já deve ter ouvido esse termo cinética lá na física, mas nós temos cinética aqui na química também. O que é a cinética química? Cinética química nada mais é do que o ramo da química que vai se dedicar ao estudo da velocidade das reações e também vai tentar entender os fatores que a influenciam, ok? Bom, você provavelmente já deve ter se perguntado aí por que algumas reações acontecem mais rapidamente, por que outras reações acontecem mais lentamente. Então, fica comigo até o final que a gente vai tentar entender por que tem essa diferença de velocidade nas reações químicas, ok? Bom, o que a gente vai estudar hoje dentro desse conteúdo aqui? Primeiramente, nós vamos entender a teoria das colisões. E por que eu preciso entender a teoria das colisões? Para que eu possa entender como funciona o mecanismo de uma reação química, porque entendendo o mecanismo de uma reação química, eu consigo entender como os fatores podem influenciar na velocidade da reação. Ok? Bom, visto então a teoria das colisões e entendido o mecanismo da reação química, nós vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de energia. Nós já falamos no diagrama de energia lá quando nós falamos na termoquímica. Se você não se lembra aí desse assunto, eu vou precisar de algumas coisas aqui nessa aula. Então volta lá, refresca a memória, depois vem para cá de novo. E, por fim, nós vamos falar dos fatores que alteram a velocidade da reação química. Belezinha? Bom, então vamos começar. Eu preciso então que você entenda aqui comigo o que é essa teoria das colisões, o que diz essa teoria das colisões. Bom, para que uma reação ocorra, devem acontecer colisões efetivas entre as moléculas reagentes. Bom, essa teoria das colisões então, é uma teoria bem simples. O que ela fala? Que para uma reação química acontecer, é necessário que os reagentes, que as moléculas reagentes, choquem-se umas com as outras. Mas não pode ser um choque de qualquer maneira, tem que ser uma colisão, um choque efetivo. E o que seria uma colisão efetiva? Uma colisão efetiva é aquela colisão que tem orientação adequada, as moléculas vão se chocar de maneira adequada, então não pode ser um choque de qualquer jeito, então tem que ter a geometria, tem que ter a orientação adequada, e eu também preciso ter uma energia mínima, que eu vou chamar de energia de ativação, que é a energia necessária para que essa reação aconteça. Beleza? Então, o que é uma colisão efetiva? É quando eu tenho a orientação das moléculas de maneira adequada, a geometria adequada e também a energia mínima necessária para que essa reação aconteça, que eu vou chamar de energia de ativação. Bom, vamos tentar entender agora o mecanismo de uma reação química. Até o momento, a gente sabe o que de uma reação química? Que eu tenho os reagentes e que os reagentes dão origem aos produtos. Acontece que os reagentes eles não se transformam instantaneamente nos produtos. Tem todo um caminho, tem todo um processo para que isso aconteça. Então é esse processo que a gente vai tentar entender agora. Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Eu tenho aqui uma reação química de H2. Então acompanha aqui, ó. Tenho aqui o H2 reagindo com o I2. Então aqui eu tenho os meus reagentes. Então se você ver aqui, ó, H2, HH reagindo com o I2. Bom, então o que está acontecendo aqui? Então, quando a molécula de H2 se choca com a molécula de I2 e eu forneço a energia necessária, então eu estou dizendo aqui que eu tenho uma colisão eficaz. Se eu tenho uma colisão eficaz, o que vai acontecer? Eu vou formar aqui, ó, um estado intermediário. Então as moléculas tiveram aqui a geometria adequada, forneci a energia certa para isso, então eu formei aqui um estado intermediário que eu vou chamar de complexo ativado. O que acontece aqui nesse complexo ativado? Perceba que não é mais reagente, mas ainda não é produto. É um estado intermediário, está entre reagente e produto. Aqui no complexo ativado, o que vai acontecer? Algumas ligações químicas vão ser rompidas e outras vão ser formadas. Nesse caso específico aqui desse meu exemplo, a ligação HH está sendo rompida, a ligação
de iodo com iodo também está sendo rompida e está sendo formada aqui novas ligações. A ligação do hidrogênio com iodo está sendo formada e aqui também a ligação do hidrogênio com iodo sendo formada. Quando esse processo termina, aí sim eu tenho aqui os meus produtos. Perceba que aqui ó, nós formamos 2 mols de moléculas de HI. Então está aqui, hidrogênio com iodo, hidrogênio com iodo. Bom, esse então é o mecanismo de uma reação, mecanismo genérico de uma reação química, beleza? Bom, conceitos aí que eu preciso que você guarde. Primeiro conceito importante, energia de ativação. Nós falamos então que a energia de ativação nada mais é do que aquela energia mínima necessária, suficiente para que a reação possa acontecer, belezinha? Então a energia de ativação é a energia mínima necessária, a energia suficiente para que a reação possa acontecer, ok? Bom, complexo ativado. O complexo ativado é aquele estado intermediário, né, entre os reagentes e os produtos, em que vai acontecer o quê? Algumas ligações químicas vão ser quebradas, vão ser rompidas, e outras ligações vão ser formadas. Quando esse processo termina, eu tenho os meus produtos. Belezinha? Bom, prosseguindo aqui então. Vamos relembrar aqui algumas coisas do diagrama de energia. Como eu disse para você, a gente já estudou o diagrama de energia lá na termoquímica e agora ele volta com algumas informações novas para essa perspectiva aqui da cinética. Então vamos lá. Você bem se lembra então que eu tenho aqui um diagrama de energia em função do caminho da reação. Aqui eu tenho os meus reagentes. Então você observa aqui os reagentes e aqui nesse outro patamar eu tenho os meus produtos. Lembrando que os reagentes aqui é o meu estado inicial, produtos meu estágio final. Bom, de maneira que eu tenho aqui ó, a energia dos meus reagentes, tenho aqui a energia dos meus produtos. O que é novo para a gente aqui nesse diagrama de energia? Bom, lá na termoquímica a gente não estudava esse estágio intermediário aqui, ó. Agora ele é importante para nós aqui na perspectiva da cinética. Belezinha? Então vamos lá. O que eu tenho que saber aqui, além de identificar os reagentes, além de identificar os produtos, de calcular o ΔH? Bom, outras grandezas são importantes de eu perceber aqui nesse diagrama. Primeiro, a energia de ativação eu consigo calcular aqui também pelo meu diagrama de energia. Então a energia de ativação é a energia que vem aqui, ó, da entalpia dos reagentes até esse meu pico máximo aqui, ó. Ok? Então, aqui é a minha energia de ativação para reação direta. O que é reação direta? É a reação dos reagentes indo em direção aos produtos. Beleza. O que eu também posso verificar aqui, ó, é o meu EA', que é a energia de ativação, uma outra energia de ativação, onde eu estou olhando aqui, ó, dos produtos em direção aos reagentes, que é a minha reação inversa. Então, o meu EA' nada mais é do que a energia de ativação para a reação inversa, ou seja, é como se eu estivesse começando aqui dos produtos e indo até o meu pico máximo aqui. Então não se esqueça, reação inversa é quando eu olho os produtos em direção aos reagentes, ok? Bom, o que mais que eu posso analisar aqui? O ΔH, que já é conhecido nosso, né? O ΔH é a variação de entalpia. Se você bem se lembra, no gráfico aqui, o ΔH nada mais é do que a entalpia dos produtos, que é o meu estágio final, menos a entalpia dos reagentes, que é o meu estágio inicial. E, por fim, eu disse para você que eu tenho um pico máximo aqui, que está intermediário entre reagentes e produtos. E o que é intermediário entre reagentes e produtos, que a gente acabou de falar agora há pouco? É o nosso complexo ativado. Então aqui ó, eu tenho a energia do meu complexo ativado, que eu estou chamando aqui de HCA. Belezinha, pessoal? Bom, eu sei que às vezes, colocando esse tanto de letra aqui, fica um pouco confuso. Eu vou dar um exemplo agora com alguns números para a gente poder entender melhor como é que é a interpretação desse diagrama de energia aqui, quando a gente fala da cinética química. Então, olha só. Estou mudando o gráfico aqui, colocando alguns valores. Bom, a primeira grandeza que eu quero achar com você aqui, ó, é a energia de ativação para a reação direta. Então, eu estou olhando aqui dos reagentes em direção aos produtos. Então, eu estou partindo dos reagentes
e vou até o meu pico máximo aqui. Então, saí de 60 e fui até o pico máximo, que é 125. Então, qual é a minha energia de ativação? Se eu comecei em 60, fui até 125, significa que eu tive que ter um ganho de energia aqui de 65 kJ. Belezinha? Bom, o que mais que eu posso achar aqui? A energia de ativação para reação inversa. Então, lembre-se, o EA aqui ó, é para reação direta e o EA' é para minha reação inversa. Então, eu estou saindo aqui dos produtos e indo aqui em direção ao meu pico máximo. Então, saí do 10, fui até o 125, então eu tive aqui um deslocamento energético de 115 kJ. Então, o EA' é para a minha reação inversa. Muito bem. Bom, turma, o que mais que dá para a gente calcular aqui? Calcular o ΔH. A gente sabe que o ΔH nada mais é do que a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Agora eu quero que você observe no gráfico aqui o seguinte, ó, eu estou tendo uma queda de energia aqui, ó, quando eu comparo reagentes e produtos. Então eu estou indo aqui de 60 para 10. Então como é que eu faço essa continha aqui? Bom, como é que eu cheguei aqui nesse menos 50? Já conversamos aqui que o ΔH, já relembrei com você que o ΔH é o HP menos HR. O meu HP, que é a entalpia dos produtos, é 10. E o meu HR é 60. Então 10 menos 60 vai me dar aqui menos 50 kJ. Belezinha? Bom, e aí eu observo aqui o sinal negativo. O sinal negativo significa o quê? Reação exotérmica. Estou tendo aqui uma queda de energia quando eu olho os reagentes em direção aos produtos. Belezinha? Bom, prosseguindo aqui com os nossos estudos, eu percebo aqui que eu tenho 125. 125 aqui é a energia do complexo ativado, ok? Eu coloquei aqui, né? Então, a energia do complexo ativado, 125. Deixa eu só organizar melhor aqui. Então, aqui eu tenho o meu ΔH, que é menos 50 kJ. E aí, só para você visualizar melhor aqui, eu tenho então aqui a minha energia do complexo ativado de 125 kJ. Bacaninha, pessoal? Tranquilo até aí, né? Então, é só olhar os valores aqui que a gente consegue calcular energia de ativação para reação direta, energia de ativação para reação inversa e também o valor do ΔH. Além disso, é possível perceber no gráfico também aqui a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos e a entalpia do complexo ativado. Bom, vamos nós então. Já que nós entendemos a teoria das colisões, entendemos como funciona o mecanismo de uma reação, verificamos o diagrama de energia, agora sim nós somos capazes de entender quais são os fatores e como esses fatores vão afetar a velocidade de uma reação química. Bom, eu tenho como fatores aí temperatura, pressão, concentração, no caso concentração dos reagentes, superfície de contato e catalisador. Vamos ver cada um desses efeitos agora aqui. Bom, começando com o primeiro fator, que é a temperatura, eu vou te mostrar esse esqueminha aqui. Presta atenção aqui comigo. Toda vez que eu aumento a temperatura, e você vai lembrar lá da física agora, o que é temperatura? Temperatura nada mais é do que uma grandeza que mede a agitação das moléculas. Então, se eu aumento a temperatura, significa o quê? Significa que as moléculas estão mais agitadas. Belezinha? Se eu tenho as moléculas mais agitadas, eu vou, consequentemente, aumentar o número de quê? O número de colisões entre as moléculas. Se eu estou aumentando o número de colisões entre as moléculas, tem mais chance de eu produzir colisões efetivas. Se eu vou ter mais chance de produzir colisões efetivas, eu vou chegar mais rápido ao meu complexo ativado, consequentemente, vou chegar mais rápido aos produtos.
Qual é a consequência disso, então? Se eu aumento a temperatura de uma reação, em termos genéricos, eu posso falar, então, que também haverá um aumento na velocidade da reação. Belezinha? Ok. Vamos, então, agora à pressão. Bom, eu tenho aqui, basicamente, o mesmo esquema. Se eu aumento a pressão, significa que eu estou tendo uma redução de volume. Então, volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Você se lembra lá, né, quando nós estudamos a questão dos gases, eu falei com você que para eu aumentar a pressão de um sistema, eu preciso reduzir o volume. E quando eu reduzo o volume, o que eu estou favorecendo aí? Eu estou favorecendo uma diminuição do espaço onde essas moléculas vão circular. Se essas moléculas vão ter menos espaço para circular, vai ser mais fácil delas se chocarem. Então eu estou aumentando o número de colisões num menor espaço de tempo. Sendo assim, se eu estou aumentando a quantidade de colisões, tem mais chances, mais probabilidade de colisões efetivas, e aí você já sabe a consequência disso. Eu vou ter também um aumento aí da velocidade da reação. Então, aumentando a pressão em termos genéricos, também terei um aumento na velocidade da reação. Agora, se atente ao seguinte aqui comigo, tá? A pressão, o aumento de pressão, ela é significativa apenas para sistemas gasosos, ok? Então, significativa apenas para sistemas gasosos. Bom, outro fator que eu tenho aí é a concentração dos reagentes. Ó, se eu aumento a concentração dos reagentes, significa que eu vou ter mais moléculas disponíveis para reagir. Se eu tenho mais moléculas disponíveis para reagir, eu tenho maior número de choques aí. Então, se eu estou aumentando a quantidade de reagentes, eu estou aumentando a possibilidade de choques no menor espaço de tempo. Sendo assim, aumenta-se também a probabilidade de colisões efetivas, o que acarreta numa maior velocidade da reação. Então, aumentando a concentração dos reagentes, de maneira geral, eu também vou aumentar a velocidade da reação. Belezinha? Bom, vamos prosseguindo então. Superfície de contato. O que é isso? Superfície de contato, pessoal, é a mesma coisa que área. Então, se eu aumento a superfície de contato, eu vou ter maior área disponível para a reação. Ou seja, maior área disponível para a reação aqui significa o quê? Que eu vou ter mais reagentes disponíveis. Se eu tenho mais reagentes disponíveis, assim como eu vi lá no fator anterior, que é o fator da concentração, eu também, se eu tenho mais moléculas disponíveis para reagir, eu vou ter um maior número de colisões. Consequentemente, eu aumento as chances de colisões efetivas, sendo assim, eu vou ter maior velocidade da reação. Então você percebeu comigo aí o seguinte: se eu aumento a temperatura, se eu aumento a pressão, se eu aumento a concentração dos reagentes ou se eu aumento a superfície de contato, também haverá um aumento na velocidade da reação. Belezinha? Então guarda isso aí, tá bom? Lembre-se disso. Aumentando-se os fatores temperatura, pressão, superfície de contato e concentração dos reagentes, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter um aumento também da velocidade da reação química. Belezinha? Bom, então falamos aí em 4 fatores até o momento: temperatura, pressão, superfície de contato, concentração dos reagentes. Você já viu comigo que aumenta esses fatores, aumenta a velocidade da reação. Mas tem um quinto fator chamado de catalisador. E o que é o catalisador? Bom, o catalisador, pessoal, nada mais é do que uma substância que acelera a reação química. Então, guarda isso aí. A presença de um catalisador vai acelerar a reação química, vai aumentar a velocidade de uma reação química. Bom, o catalisador é uma substância que vai participar da reação, promovendo um caminho alternativo para os reagentes, de maneira que vai ter uma queda, uma diminuição da energia de ativação. Então, o que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação. Por isso que ele consegue acelerar a reação química. Então, eu teria que vencer uma barreira energética. Quando eu coloco o catalisador, eu vou diminuir essa barreira energética e aí, consequentemente, eu chego mais rapidamente aos produtos. Ok? Então,
Esquematizando fica mais ou menos assim. A presença do catalisador num sistema reacional diminui a energia de ativação e a consequência disso é o aumento da velocidade da reação química. Belezinha? Bom, seguindo aí. Catalisador no diagrama de energia. Presta atenção aqui. Vou trazer o diagrama de novo, só que agora falando também do catalisador. O que você tem de novo aqui agora? Você tem de novo aí uma segunda curva. Bom, a primeira curva a gente já tinha visto. A primeira curva aqui para mim vai ser o quê? Vai ser a curva sem catalisador. Essa curva mais baixa aqui, a curva alaranjada, vai ser a curva com catalisador. Perceba que houve uma redução, uma diminuição da energia de ativação quando eu coloco o catalisador. Por isso que tem uma curva menor aqui. Ok? Bom, seguindo aí. Nós já havíamos dito que, partindo-se aqui dos reagentes e indo até o meu pico máximo, eu tenho aqui a energia de ativação para reação direta, nesse caso aqui não catalisado. Quando eu observo aqui o meu, que eu estou chamando de EA2, esse EA2, eu estou partindo aqui dos reagentes e indo até esse novo pico aqui, que é o pico provocado pela adição do catalisador. Certo? Belezinha? Ok. Então, o que é o meu EA2? É também energia de ativação para reação direta, só que agora é reação com catalisador. Observando aqui agora, o meu EA'1, a gente já havia dito também que é quando eu parto aqui do produto e vou até o meu pico máximo, eu tenho a energia de ativação para reação inversa. Agora, se eu partir dos produtos e for até esse novo pico aqui, eu vou dizer então que eu tenho a energia de ativação para reação inversa com um catalisador. Belezinha? E aí, eu posso também aqui relembrar com você o ΔH novamente, que eu sei que é a diferença entre HP e HR. E por último, nós podemos verificar aqui que há um ΔEA. O que é esse ΔEA? É uma variação, né? Delta que é de variação, da energia de ativação. Então esse intervalo aqui, ó, me mostra a queda, ó, que teve aqui a energia de ativação, provocado pela adição do catalisador. Belezinha? Bom, nós já havíamos falado então que esse pico máximo aqui é o pico que mostra aqui o meu complexo ativado. Então eu tenho aqui a energia desse complexo ativado, estou chamando agora de H1Ca, mas eu tenho aqui um novo complexo ativado, que é menor do que esse primeiro complexo ativado. Vou chamar aqui, ó, de complexo ativado 1, vou chamar aqui de complexo ativado 2. Então eu tenho aqui uma energia 2 para esse complexo ativado, que é menor do que a energia 1, que é a minha energia agora para a reação catalisada, a energia do complexo ativado para a reação catalisada. Belezinha? Então sempre que você pegar um diagrama de energia e verificar que tem duas curvas, você sabe que a curva menor é a curva da reação com o catalisador. Belezinha? Bom, eu preciso fazer com você agora algumas considerações muito importantes sobre o catalisador, que com certeza serão cobrados aí de você. Bom, o catalisador participa da reação, só que ele não é consumido. Ele é restaurado ao final da reação, ok? Segundo ponto, o catalisador atua diminuindo a energia de ativação, a gente já havia dito isso, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Então, se eu olho a reação no sentido direto, eu vou observar a redução da energia de ativação. Se eu olho a reação no sentido inverso, eu também vou observar que houve uma redução da energia de ativação. Ok? E o terceiro e último ponto, o catalisador não altera o valor do ΔH. Tá? Cuidado com isso aí. Tá? O catalisador não altera o valor do ΔH. Então, o fato de eu colocar o catalisador significa que eu vou apenas alterar a velocidade da reação. A reação vai ficar mais rápida, mas não vai alterar o ΔH. Belezinha? Ok. Bom, vamos ver então como é que estão os nossos conhecimentos aqui em relação à cinética. Vamos ver se você
está entendendo direitinho esse conteúdo. Me ajuda a fazer essa atividade aqui. Ó. Questão número 1. A cinética química é a área da química que trata das velocidades das reações. Analise os processos a seguir em relação à cinética química. 1. Quando o carvão está iniciando a sua queima, as pessoas ventilam o sistema para que a queima se propague mais rapidamente. 2. Um comprimido efervescente se dissolve mais rapidamente quando triturado. Então vamos lá. Olha a pergunta. Quais são os fatores que influenciam as velocidades das reações químicas nos processos descritos em 1 e em 2? Então vamos lá. No processo 1, está descrevendo aí o seguinte. Ó, se eu estou ventilando o meu sistema para que aconteça a combustão, significa que eu estou mandando mais oxigênio para o meu sistema. Então eu estou aumentando a concentração dos reagentes. Então aqui o fator é a concentração dos reagentes. Concentração dos reagentes. Belezinha, pessoal? Conseguimos compreender isso aí? Agora, o processo 2. O que ele está dizendo para mim aí no processo 2? Um comprimido efervescente se dissolve mais rapidamente quando triturado. Bom, se eu pego um comprimido inteiro e pego um comprimido triturado, observe que o comprimido triturado ele tem vários grãozinhos. Cada grãozinho tem uma área. Somando-se essas várias áreas, eu vou ter uma área muito maior do que o comprimido inteiro. Então, sendo assim, eu vou ter o quê? Maior superfície de contato, mais área. Por isso, o comprimido efervescente ele vai ter uma reação mais rápida. Então, aqui no número 2, eu estou observando a superfície de contato como fator determinante. Bom, e quando a gente fala em superfície de contato, a gente pode pensar em várias situações do dia a dia. Por exemplo, quando eu coloco um prego ao vento, ao relento, você vê que esse prego ele vai enferrujar. Agora, o bombril, que tem o mesmo material aí, que também é aço, você vê que o bombril ele vai enferrujar também quando está no tempo. Às vezes na pia mesmo o bombril já enferruja. Por que o bombril enferruja mais rápido do que o prego? O bombril tem uma maior superfície de contato. Pensa, aquele fiozinho, tanto que ele não estica, né? Ele estica e vai dar uma área muito maior do que a área do prego, que é pequena, ok? Também podemos falar em alimentos fora da geladeira, né? Por exemplo, um pedaço de carne. Quando comparado com carne moída, a superfície de contato é maior, então vai estragar mais rapidamente. Belezinha? Bom, prosseguindo aqui então. Vamos para um segundo exercício. Observe no gráfico os valores de entalpia ao longo do caminho de uma reação de hidrogenação do pente 2Eno, que é uma substância orgânica. A fórmula desse composto não é relevante aqui. Em duas condições, presença e ausência de catalisador. Então, olha só, gráfico com duas curvas. Nós já sabemos que uma das curvas tem catalisador e a outra não. A curva A é a curva aqui em azul e a curva B é a curva alaranjada. Então vamos lá. Indique a curva que representa a reação química na presença de catalisador e calcule em kJ sua energia de ativação. Bom, vamos lá. Eu sei que a curva menor, sempre a curva menor, é a curva que me mostra o quê? A reação com o catalisador. Então eu já sei que a curva B é a reação com o catalisador. Também é pedido para mim aqui calcular a energia de ativação dessa curva B, né? Dessa curva que é a curva do catalisador. Observe aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui uma entalpia dos produtos, dos reagentes, aliás, de 10. Então aqui é os meus reagentes e aqui é os meus produtos. Então estou chegando aqui em 30, uma entalpia dos produtos. E aqui na curva B eu tenho um pico aqui que vai de 10 até 70. Então estou partindo aqui de 10 e chegando lá em 70. Então qual é o deslocamento energético que eu tive aqui? Então eu tive um deslocamento energético. Se eu estava em 10, cheguei em 70, então eu tenho uma energia de ativação igual a 60 kJ por mol.
Belezinha? Então essa energia de ativação aqui é a energia de ativação para a reação com catalisador. É a reação da curva B. Ok. E aí tem uma outra pergunta ainda. Determine ainda a variação de entalpia dessa reação em kJ por mol. Então eu sei que o ΔH nada mais é do que HP menos HR. Logo, o meu ΔH aqui vai ser, então a entalpia do produto é 30, menos a entalpia do reagente, que é 10, significa então que eu tenho um ΔH igual a 20 kJ por mol. E aí, se eu tenho um ΔH positivo, o exercício não perguntou, mas apenas para a gente comentar, se eu tenho aqui um ΔH positivo, né, de mais 20 kJ por mol, significa que eu tenho um processo aqui endotérmico. E aí eu posso verificar isso aqui pelo gráfico, né? Eu estou indo de 10, saindo de uma energia 10, chegando a uma energia 30, significa que eu absorvi energia aqui ao longo do processo. Se eu absorvi energia, o meu processo só pode ser endotérmico. Belezinha? Muito bem. Resumindo então o nosso conteúdo para a gente finalizar a aula de hoje. Nós falamos então sobre cinética química, que trabalha com a velocidade da reação química e também os fatores que a interferem. Nós verificamos no primeiro momento a teoria das colisões, onde eu sei que os reagentes dão origem aos produtos, mas para que isso aconteça, eu preciso ter choques efetivos. Como é que é um choque efetivo? Eu tenho que ter uma energia de ativação associada com orientação adequada, para que eu forme, então, o complexo ativado, que é um estado intermediário entre reagentes e produtos. Lá no complexo ativado, ligações são rompidas, enquanto outras ligações são formadas. Quando esse processo termina, eu chego aqui aos meus produtos. Também verificamos os fatores que alteram a velocidade da reação química, que é a temperatura, pressão, concentração dos reagentes, superfície de contato. Aumentando-se esses fatores, eu também tenho um aumento na velocidade da reação. Isso de maneira genérica. Também falamos da presença do catalisador. O catalisador é uma substância que vai acelerar a reação química, diminuindo a energia de ativação. Lembrando que o catalisador não é consumido durante o processo, não altera o valor do ΔH e diminui a energia de ativação, tanto no sentido inverso quanto no sentido direto. E devido ao fato de diminuir a energia de ativação, o que vai acontecer? Vai acelerar a reação química. Belezinha? E também falamos sobre o diagrama de energia, de maneira que sempre que eu tiver um diagrama de energia, eu sei que aqui estão os meus reagentes, aqui estão os meus produtos. Se eu tenho duas curvas, eu sei que a curva maior é a curva sem catalisador, a curva menor aqui é a curva com catalisador, e nós aprendemos a verificar, a calcular aqui a energia de ativação, tanto para a reação inversa quanto para a reação direta, seja ela catalisada ou não catalisada, e também relembramos como calcular o ΔH. Belezinha? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, então. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volte, assista de novo. Se persistirem as dúvidas, não deixe de entrar em contato comigo. Ok? Se gostou dessa aula, deixa o joinha aí para mim, para que eu possa saber se você está entendendo ou não. E fique à vontade para comentar aí, dar alguma sugestão. Eu sempre gosto muito de ler os comentários de vocês. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!